Eu leio. Arrocha aí, meu irmão. Corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de carga elétrica ao longo de um condutor, isto é o movimento que ocorre numa direção e num sentido definido. Pronto, então Vitor já leu o conceito de corrente elétrica. A palavra corrente, se você for buscar em um dicionário, é uma coisa que é ligada à outra. É um elo que é ligado a outro. Então, corrente elétrica é uma sequência de elétrons, uma corrente de elétrons, é um ligado ao outro, né? Aqui sim não tem interrogação, mas faço de conta que é uma pergunta. O que é que vocês acham que causa uma corrente elétrica? Tem uma fonte, alguma coisa, alguma fonte? Rian falou uma fonte. O que é que tem na fonte que causa a corrente? Na fonte vai ter energia, no caso, né? Energia que a gente... Diferente do polo, sei lá, alguma coisa assim. Elétrons, não? Legal, estou achando bom que vocês estão participando. O que importa é a gente tentar entender a coisa. Porque geralmente são os elétrons que se mexem, né? Eu acho que os elétrons de um vão em procura das cargas positivas do outro. Os prótons vão ficar como se fosse no núcleo e os elétrons vão ficar ao redor. É por causa do campo elétrico, quando tá sendo formado. É uma coisa tão simples que vocês têm um pensamento além da simplicidade da pergunta. A pergunta é muito É trivial. porque vai ter mais carga, não? Se Se repelem. repete. Se repele, né? O elétron ele vai do lado negativo para o lado positivo, porque ele é atraído por esse lado positivo. Não tem como ele voltar daqui para cá. Ele vai ser repelido pelo lado negativo. Olha a equação matemática. Intensidade média da corrente é a quantidade de carga que passa no fio em um determinado intervalo de tempo, né? Você pega o fio, dá um corte aqui, ó, essa área eu chamo de área de seção reta, né? E vou medir quantos elétrons passam aqui em um certo intervalo de tempo, né? E o sentido da... Ei, Vanderlei, Opa! no caso a intensidade média não depende da área que ele está passando, nem tipo, do tamanho do espaço. Não, depende não, depende não. A gente vai ver, Rian, no próximo conteúdo, que essa área vai depender da área quando você trata da resistência. Resistência que o material tem de passar corrente. A gente vai discutir isso É na... tipo uma mangueira, no caso, né, Vanderlei? Tipo, quando você Exatamente. tapa a boca, ela fica mais difícil de passar. Exatamente. Olha só, sentido real da corrente é o movimento de elétrons do lado negativo da bateria para o lado positivo. Tá vendo? Essa setinha é o sentido da corrente. Esse é o sentido do campo elétrico. O campo elétrico na pilha é aqui, ó, positivo e negativo. Tanto nessa quanto nessa. Então o campo não muda não. Sentido real da corrente, você tem elétrons do lado negativo para o lado positivo. Sentido convencional é o contrário, ó. Tá vendo? Prótons lado positivo para o lado negativo. Você pode mostrar os valores aqui, ó. Duas pilhas, cada uma tem 9 volts. Você pode aumentar esses valores. E você vê que quando você aumenta os volts, o movimento dos elétrons aumenta, né? A força elétrica aumenta. Daí vê isso melhor lá em leis de Ohm. Quando você aumenta a tensão, a corrente aumenta, são proporcionais, né? Então essa parte aqui que ele fala da continuidade da corrente elétrica. O que é que quer dizer com isso? Se você tem um fio aqui, ó, e nesse ponto você liga, o fio passa reto, você puxa um pedaço para cá e puxa um pedaço para cá. Ele quer dizer que nesse ponto a corrente vai se dividir. Tô aqui, macho. Pronto, você ainda brincou com esse FET ou não brincou mais? De vez em quando eu monto um sistemazinho. Ei, Vanderlei, Opa! porque quando eu tava tentando colocar as lâmpadas ou as baterias tipo em paralelo, só que eu tava colocando fogo no sistema toda hora. Quando você coloca fogo no sistema, é porque você tem uma tensão alta aqui, ó.
Eu também estava fazendo, eu Opa. colocava just bateria e o bicho pegava fogo. Se você Vanderlei, pegar. Opa, eu queria fazer uma pergunta pra você. pode fazer. Tipo assim, ó, a gente tem a tomada normal Sim, e também tem a extensão. sim. Faz de conta que a extensão tem 3 entradas. Hum. Daí, cada entrada daquela tá dividida. Crislaine perguntou no chat, e assim, no caso, todas as lâmpadas recebem a mesma quantidade de corrente elétrica? Acho que é porque ela está sem microfone. Tá vendo? Todos recebem a mesma corrente. Mas tem um detalhe, se você muda a resistência dela aqui, ó. Resistência é a capacidade que ela tem de resistir à corrente. Se você aumenta, está segurando aqui a corrente, ó, a corrente diminui. Se você diminuir, a corrente aumenta. Ei, Vanderlei, Opa, de vez em quando eu tô mexendo com alguma coisa assim, com meu avô e tal, aquele mexe com tudo, sabe? sei. Eletricidade. Aham. Aí fala, tem neutro e tem fase, não sei o que, neutro e fase. Eu fico, neutro e fase, como Pronto. assim? Esse fase é também, eles chamam também, algumas pessoas chamam também de fio de fogo. E é o fio positivo. Ei, Vanderlei, Opa, é verdade que se botar uma bateria no congelador ela recarrega? quem foi que perguntou essa? É, os. Pronto, Elza disse aqui que já ouviu falar que colocar uma bateria no congelador ela recarrega. E aí? O que vocês acham, verdade ou mito? Vanderlei, Opa, mas aí também tem uma coisa interessante, é porque pode impedir dela descarregar, tipo, porque se ela estiver muito quente, ela não vai estar meio que pegando a energia e transformando em sim, não, térmica. com certeza. Aí ela descarrega mais devagar. Sim, com certeza. Vanderlei, Bárbara de Agronegócio perguntou por que tem tomada que carrega o celular mais rápido. Não, não é, nesse caso, não é a tomada, é o tipo de carregador. Vou só finalizar o slide aqui. Vanderlei, Oi, para transformar a energia em térmica, no caso a elétrica em térmica, precisa de uma resistência, né? Aí por que que os carregadores esquentam às vezes? quem Eles é, quem é que tá provavelmente não têm resistência. quem é que tá falando? Lídia. E eu sou da turma que concordo. Sempre que passar corrente elétrica vai haver um aquecimento. Eu vou. Vanderlei, Opa, Geisa está perguntando o que é energia trifase. é diferente da energia da sua casa que você liga com 2 fios. Trifases, como o nome diz, são 3 fases, né? Deixa eu só colocar aqui o próximo slide. Olha só, tá girando polo norte e polo sul. A água tá batendo aqui, aqui é o gerador. Olha o que acontece com a corrente aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Sobre isso que Jean falou, de tipo a questão do armazenamento na corrente contínua ser mais fácil, mas porque a maioria, se não todos os dispositivos eletrônicos, eles têm fonte de alimentação que transforma a corrente, ou até mesmo estabilizadores de corrente, para transformar em corrente alternada, ou em corrente contínua, alternada em contínua. Sim, porque a corrente contínua, ela não modifica, ela não muda o funcionamento do aparelho. Por exemplo, você liga uma televisão, você tem ali uma corrente contínua nela. Se a corrente aumentar, você pode queimar a TV. Se diminuir, ela pode não funcionar. No caso, se fosse uma lâmpadazinha daquelas mais antigas, que tem um filamento, ela ia queimar ligeirinho, né? Sim, queimar ligeirinho, exatamente. Porque você teria ali um negócio que aumenta e diminui a temperatura e modifica o funcionamento da lâmpada, né? Ferro de passar. Ferro de passar. Outro. Micro-ondas. Aqueles forninhos, Peraí, uma observação. Quem foi que disse micro-ondas? A gente vai debater. Porque eu acho que foi convertido para térmica, sei lá. A gente vai debater isso em resistência elétrica. Depois faça alguns vídeos demonstrando esses exemplos, que fica bem melhor para compreender. Toda corrente elétrica cria um campo magnético. E todo campo magnético cria uma corrente elétrica.
No caso, o que é que o chinelo causa na corrente? Tipo, eu sei que ela é isolante, vai isolar de certa forma, mas o que é que causa o chinelo que quando a gente tá sem chinelo é mais fácil morrer? Quando você está sem chinelo, como o corpo da gente é um ótimo condutor e você está com o pé no chão, a corrente vem da tomada, passa por dentro de você, provavelmente pelo coração, porque o sangue conduz muito bem a corrente e o sangue, e às vezes vai para o coração, né? E aí desce para o chão. É como se ligasse você é o intermediário entre a tomada e o chão. Vira o terra, né? Exatamente. Você faz a função de fio terra, aí você se tora. Quando você falou aí, né, que passa pelas vezes, que às vezes conduzem muito bem, tipo, quando você falou do choque, há um tempinho aqui atrás, assim, na aula, aí eu fiquei lembrando, meu Deus, será que vai passar pelas veias junto com o sangue magnético? Não é possível que a corrente vai passar pela veia. Vai exatamente. Era isso que eu ia falar, facilita cada vez mais, né, que, tipo, vai até o coração. Exatamente. Se você pegar um atestado de óbito de alguém que morreu de um choque, a causa da morte não vai estar lá, não, assim, morreu de choque, não. É parada cardíaca. O que é que o choque faz? Para o coração. A gente comenta isso melhor na aula que vem, mas é bem interessante, tá bom? A gente viu, acho que foi Kelly que falou uma vez pra gente, que, tipo, ela, da mesma capacidade que o choque tem de trazer o coração de volta, fazer ele funcionar, tem de fazer ele parar. Ou foi você, não lembro. A gente comenta isso na próxima aula também, a questão do desfibrilador, né? Bem interessante. Pessoal, pois valeu. Muitíssimo obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Mesmo à distância, um forte abraço a todos. Valeu.